Alimentos transgênicos e o meio ambiente. Integrantes: Beatriz Fiuza, Isabela Oliveira, Júlia Cruz e Samara Blanco. Turma B, segundo semestre. São chamados de transgênicos os organismos geneticamente modificados, ou seja, seres vivos que possuem genes de outras espécies inseridos através de procedimentos desenvolvidos pela engenharia genética. Tal técnica visa colocar no material genético de um indivíduo um gene novo, externo ou de outra espécie, sendo esse o transgênio, que torna como objetivo principal melhorar algum processo desde aumentar a produtividade de uma planta e até mesmo a produção de substâncias que o organismo original não produzia. A aplicação da técnica transgênia é extremamente comum nos dias atuais, e podemos encontrá-las em mais de uma área como saúde, agricultura e alimentos. Uma grande parte das commodities da agricultura brasileira e mundial são transgênicas. Isso porque elas foram modificadas geneticamente com o objetivo de tolerar vários herbicidas e resistir diferentes espécies de insetos, ou até mesmo aumentar sua produtividade. Por exemplo, a soja, o milho, o algodão e a canola são commodities que, em sua maioria, são transgênicas. Já em questão à alimentação, disse que o alimento é transgênico aquele que tem seu DNA modificado pela inserção ou de um ou de mais genes de outro organismo, ou que possui em sua formulação ingrediente que passou pelo processo de transgenia. Comparando-os fisicamente, os alimentos comuns e os transgênicos, não é possível observar nenhuma diferença entre eles. Entretanto, os geneticamente modificados possuem características que melhoram seu cultivo e sua produtividade. Os alimentos mais produzidos são aqueles que apresentam grandes resistências a pragas, necessitando de menos agrotóxicos. Além desses produtos, existem também espécies de frutas que aparentemente apresentam maior prazo de amadurecimento e aqueles com maior valor nutricional. Existem cada vez mais alimentos transgênicos atualmente. Os maiores exemplos são os grãos, os fungos e as leveduras, que atuam na fermentação e na preservação dos aromas e sabores de diversas comidas e bebidas. Apesar de parecerem uma ótima alternativa para a agricultura e população, a questão do organismo geneticamente modificado é recheada de dúvidas e compõe uma enorme polêmica no meio científico, principalmente quando diz respeito à saúde humana. Dessa forma, temos como objetivo analisar os dados técnicos científicos e mostrar, focando-os nos pontos negativos e positivos, o que os transgênicos causam no meio ambiente. A pauta que trabalharemos hoje é o meio ambiente, em que transgênicos também não são severamente atacados, pois o uso de sementes resistentes a pragas podem levar a ervas daninhas e os herbívoros à resistência. Essa resistência acarreta no maior uso de agrotóxicos e, consequentemente, aumenta os resíduos desse produto nos alimentos e no próprio meio ambiente, desencadeando os equilíbrios ecológicos. Bom, falando um pouco mais do desenvolvimento, um organismo geneticamente modificado, se liberado no meio ambiente, pode crescer, multiplicar-se, sofrer modificações e interagir com toda a biodiversidade. Ele não pode ser controlado. São seres vivos que irão interferir em todos os ciclos da natureza. Os seus genes exógenos, no caso de outras espécies, podem ser transferidos para uma espécie selvagem relacionada, semelhante ou apresentar um comportamento imprevisível, causando estragos ao ecossistema. Esses efeitos podem ser irreversíveis e nosso conhecimento de como e quando pode surgir é muito limitado, causando surpresas desagradáveis. Novas pesquisas científicas mostram que a função dos genes é muito mais complexa do que se imaginava. A falta de previsão dos efeitos ao longo do tempo é a consequência da complexidade da transgenia. Uma vez liberado no meio ambiente, não será mais possível recolher o organismo vivo. A provável irreversibilidade do impacto do organismo geneticamente modificado é atribuída à capacidade de reprodução dos seres vivos. Se os transgênicos cruzarem com as espécies selvagens semelhantes, mudanças genéticas podem ser incorporadas ao código genético natural e alterar o caminho da evolução de forma irreversível. Com a inserção de genes de resistência a agrotóxicos em certos produtos transgênicos, as pragas e as ervas daninhas poderão desenvolver a mesma resistência, tornando-se superpragas e superervas. Por exemplo, a soja Roundup Ready tem como característica resistir à aplicação do herbicida Roundup, que seria o glifosato.
Consequentemente, haverá necessidade da aplicação de maiores quantidades de veneno nas plantações, o que representa a maior quantidade de resíduos tóxicos nos alimentos que nós consumimos. No Brasil, a Anvisa autorizou em 2004 o aumento em 50 vezes do limite do glifosato, permitindo isso nos alimentos à base de soja. Os prejuízos para o meio ambiente também serão graves, como maior poluição dos rios, solos e desequilíbrios incalculáveis nos ecossistemas. Pode passar. Bom, o atual estágio das tecnologias de inserção de de genes utilizados na obtenção de OGMs pode ser caracterizado como sem previsibilidade, sem controle dos locais alvos, como já foi dito, dentre outras coisas que estão colocadas para vocês. Pode passar. E atualmente, os Estados Unidos, o Brasil e a Argentina são os maiores produtores de transgênicos, sendo o milho e a soja os alimentos transgênicos mais consumidos no mundo. E aí está uma tabela escrita para vocês sobre o uso de agrotóxicos e como houve o aumento exponencial ao longo dos anos desses usos de agrotóxicos. Bom, agora eu vou falar dos prós e contras. Os prós: menor eliminação de gases poluentes. Essa menor eliminação de gases poluentes, ela acontece por conta da economia de combustível na hora da pulverização agrícola. E a maior produção em menor área faz com que reduza a pressão por novas lavouras e reduz o desmatamento. Já os contras, eles apresentam vários pontos negativos, como alteração na dinâmica da população das plantas, eliminação das espécies de plantas não domésticas, exposição de espécies a novos patogênicos ou agentes tóxicos, poluição genética, interrupção da reciclagem de nutrientes e energia. E eles estão muito ligados com o alto uso de agrotóxicos por conta da contaminação do solo e do meio ambiente e de rios também, alterando assim todo o ecossistema e a cadeia alimentar da natureza. Bom, agora eu vou falar um pouco da conclusão. Para isso, é necessário que as empresas produtoras de organismos geneticamente modificados, ou OGM, e governos apliquem testes com metodologias que apresentam resultados mais confiáveis quanto à segurança dos transgênicos e façam mais estudos mostrando os efeitos ao longo prazo antes de liberá-los para a comercialização, visando a proteção da saúde humana, animal e ambiental e não só os interesses econômicos. Sendo assim, é necessário que o IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, e ONGs e o governo criem campanhas de conscientização para a população, para que possam ter mais conhecimento e consciência da escolha ao adquirirem produtos transgênicos. A partir do consenso entre a comunidade científica sobre os benefícios, malefícios e efeitos ao longo prazo do organismo geneticamente modificado, facilitará para a população que é carente de informações quanto a esse tema a aprovação ou reprovação do consumo de alimentos modificados geneticamente. Nesse contexto, o consumidor tem o direito de saber se os produtos que estão adquirindo contêm OGM e assim tomará a decisão de consumi-los ou não, de acordo com seu estilo de vida e sua consciência ecológica. Como alternativa, a demanda pelos vegetais orgânicos vem aumentando nos últimos anos. Pequenos e médios produtores já estão conquistando o mercado consumidor, substituindo sementes transgênicas por sementes convencionais. O Greenpeace faz campanhas contra a liberação de transgênicos no meio ambiente e se opõe ao seu uso na alimentação humana e animal. Para a organização, os resultados da utilização de transgênicos são imprevisíveis, incontroláveis e desnecessários. Sabemos que as consequências nocivas de novas tecnologias muitas vezes só poderão ser percebidas após muitos anos. Entre as possíveis consequências dos transgênicos, os cientistas preveem o empobrecimento da biodiversidade, o que poderá interferir negativamente no equilíbrio ecológico do planeta e na segurança alimentar.
Bom, gente, esse foi o nosso trabalho. Aqui estão as referências que usamos. Os métodos utilizados pelo nosso grupo foi pesquisa em sites governamentais e não governamentais, artigos científicos e um vídeo da Greenpeace que a gente recomenda que vocês vejam. Pode passar, Bia. Pode dar play no vídeo. No campo da agronomia, a gente tem uma interferência até grande das empresas na construção do currículo das agrárias. Ele sai da escola apto a reproduzir o modelo dominante de agricultura, ou seja, baseado na adubação química, baseado no uso de veneno. E muitos dos profissionais formados vão trabalhar como vendedores de veneno mesmo, e convencendo o agricultor que usar aquele veneno é bom. E é aí que nós, da Monsanto, entramos. Usamos técnicas avançadas de melhoramento genético para acelerar o desenvolvimento de novas variedades e híbridos convencionais. As indústrias agroquímicas, né, que vendem o adubo, que vendem o veneno, também vendem a semente, né? Elas se apropriaram desse material genético e, através das tecnologias de híbridos e de transgênicos agora, elas dominam os mercados, né? Porque se a gente pensar, o transgênico poderia ser barrado, inclusive, pelo Procon. Transgênica é uma venda casada, porque o cara vende a semente e aí ele obriga ao cara a comprar o próprio veneno da empresa. O milho mais bonito ele não comia, ele guardava aquela semente para poder replantar nos anos seguintes e isso dava a ele uma autonomia em relação à sua produção de sementes, ele não precisava comprar sementes. Nas sementes transgênicas, como elas são patenteadas, você é obrigado todos os anos a comprar sua semente. Deu uma quebra de safra, dane-se, você vai ter que pagar a semente da mesma forma e acabou. Porque no fundo a gente está perdendo a soberania ao material genético das sementes da agrobiodiversidade. A gente tem um grande problema de semente orgânica hoje. Então, para você achar uma semente orgânica, você anda São Paulo inteiro e acha alguma coisa, algumas culturas, mas é bem difícil. Eles vão tentar mexer em genes específicos que façam com que ela funcione melhor a partir da agricultura química. Então, por exemplo, eles alteram genes, é o caso mais clássico, para que ela seja resistente a um herbicida. Então eu posso enfiar herbicida em toda a minha plantação, que a minha planta transgênica não morre. Morrem todas as outras, menos a minha planta transgênica, porque ela é resistente àquele herbicida. Então eles vão mudar as características da semente para que elas sejam mais aptas ao pacote tecnológico. Eu sou obrigado a comprar um tipo de adubo específico, que é o que se dá bem com aquela semente, e um tipo de veneno específico, que é o que se dá bem com aquela semente. Desenvolvemos as nossas sementes de soja, milho, algodão, sorgo, hortaliças e variedades de cana-de-açúcar. Clone são todas iguais geneticamente, não tem variabilidade genética. Então, se eu tenho ali uma praga, uma doença, vai pegar todo mundo. E a gente está perdendo as variedades de sementes que a gente chamava de sementes crioulas, as sementes tradicionais, né? Que eram sementes adaptadas ao local. Eu tenho diferenças climáticas, tenho solos diferentes. Quando eu trabalho com a semente crioula, eu tenho a variabilidade genética intrínseca ao processo. O transgênico é uma semente que não dá semente, né? O transgênico é nada mais isso, uma semente que não dá semente para você comprar deles. Semente, caroço não é lixo, a pessoa joga o caroço, a pessoa pega o caroço, chupa uma manga e joga fora. Aquilo lá não é um lixo. Nós não sabemos o efeito das sementes transgênicas, nem no corpo humano, nem no meio ambiente. Nós não sabemos o que acontece com um passarinho que come um milho transgênico. Nós não sabemos qual é o efeito cumulativo desse alimento transgênico no nosso organismo. Nem o efeito cumulativo, nem o efeito combinado. Quer dizer, o que acontece quando eu como o milho transgênico e o arroz transgênico? Os dois juntos, que tipo de interação eles produzem no meu organismo? Nós não sabemos. Nós simplesmente criamos seres vivos artificiais, espalhamos pela natureza com a maior irresponsabilidade do mundo, sem saber que tipo de interações isso vai produzir, nem no meio ambiente, nem na gente. É uma total irresponsabilidade. E a tecnologia de hoje tornando mais eficiente um processo que teve início com os primeiros agricultores, há mais de 10 mil anos. 10 mil anos de história da agricultura, né? As escolas se restringiram aos últimos 50 anos de agricultura, assim, então é uma visão muito tacanha, muito pequena do que é cuidar da terra. Pode pausar, Bia.
A partir dos anos 60, com a Revolução Verde, o processo... Bom, gente, esse foi o nosso trabalho. Obrigada por terem visto até aqui e até a próxima.